A paz a todos. É uma honra poder me dirigir até você, a sua família, poder entrar na tua casa, poder entrar neste local onde você está hoje, para poder falar da palavra de Deus. É uma honra poder ter a permissão e a possibilidade de falar com tantas pessoas. Eu sou o pastor Flávio Antônio, da Igreja Catedral Evangélica, e me dirijo com todo respeito a vocês para poder falar da palavra de Deus. Em dias tão difíceis, nós ouvimos tantas palavras políticas, religiosas, civis, militares, de grupos políticos, de grupos extremistas, de grupo de direita, mas eu queria falar a você sobre a palavra de Deus, uma linguagem bem simples, objetiva e que possa trazer paz, alegria, conforto ao teu coração. Uma das passagens bíblicas que mostra uma grandeza extraordinária de Jesus é quando ele chega até a cidade de Naim, e acredita-se a história que Jesus andou em torno de 50 quilômetros, porque a última narração histórica que ocorreu antes da chegada dele a Naim, ele estava em torno de 50 quilômetros distante dessa cidade. Se Jesus veio a pé, veio de cavalo, veio de burrico, isso nós não sabemos. Mas a distância que ele veio para chegar até aquele ponto culminante, ali para ele a entrada da cidade de Naim, o portão da entrada, para aquele outro grupo de pessoas seria a saída. O que eu estou dizendo? Das duas multidões. Havia uma multidão acompanhando Jesus, vindo com Jesus. Esta multidão, com certeza absoluta, raríssimas exceções, se houver, estavam alegres, felizes, se regozijando com Jesus das suas maravilhas, do seu poder, dos seus feitos. Aquela multidão estava vivendo um êxtase de prazer junto com Jesus. E eles vinham, possivelmente, apenas aqui um comentário meu, as escrituras não vai nesta profundidade, mas possivelmente eles vieram cantando, louvando, glorificando, exaltando ao nome do grande Deus. Mas quando eles chegam até a cidade de Naim, próximo ao portão, as escrituras nos orientam que havia uma outra multidão saindo. E esta multidão era uma multidão de tristeza, de angústia, de choro, de pranto, de porquês, de vazio, não só pela morte do menino que ali estava, o jovem. Quem era esse jovem morto? E qual a razão da sua morte? Nós não sabemos. Se foi uma doença, se foi uma queda, um acidente, a Bíblia não descreve. Mas ele era um jovem. Então, imagine o impacto da morte de um jovem, mas havia mais tragédias envolto a essa história. Ele era filho único, isso mesmo. Para uma época como Jesus, que era comum as mulheres ter inúmeros filhos, aquela mulher, a mãe dele, só tinha somente ele, filho único. E ela era viúva. E possivelmente a sua viuvez veio recente, logo após o fato de ela perder o filho. Possivelmente o marido dela também poderia ser jovem, porque se eles têm um filho jovem, possivelmente não era um casal assim velho. A Bíblia não descreve, mas há essa possibilidade. Quantas tragédias para esta mulher. Imagine vocês a madrugada, o dia do luto desta mulher. Perder o filho. Quantos porquês estavam encravados na sua cabeça? Por que perder meu filho? Por que eu perdi meu marido? Por que, possivelmente, ela se perguntava, não pude ter mais filhos? Por que Deus permitiu tudo isso sobre minha vida? Qual a razão de tanta tragédia, tanta desgraça para uma única pessoa? Deus não me ouve, Deus não me quer, Deus acho que não me ama mais.
Ou será que Deus um dia me amou? Ou possivelmente passou pela mente dela, será que Deus existe? E possivelmente também ela clamou dizendo, Deus, faça um milagre na minha vida. Mas que milagre? Diante da morte, estava ali sendo velado o seu filho, o seu único filho. Ela não tinha muito o que fazer. A vida já não tinha mais sabor, não tinha sentido, não tinha mais rumo. Para ela ali acabou tudo praticamente. Que dia fático. Que dia é esse em que, depois em torno de 50 quilômetros de Jesus ter percorrido, justamente na saída da cidade, no portão da cidade, que portão benéfico e abençoado, esses dois grupos se encontram. O grupo da alegria, o grupo do prazer, o grupo do êxtase de estar louvando a Deus, e o grupo do pranto, do choro, da morte, da tristeza, da dor, da angústia, da viuvez, da perda que estava saindo. E Jesus então teve compaixão daquela mulher. Jesus tem compaixão de nós. Vivemos dias muito complicados, dias terríveis, que tem momentos que a gente se pergunta o que mais está por vir. E Jesus teve compaixão dela no meio daquela multidão toda. Jesus observou para aquela mulher e teve compaixão dela e disse para ela não chorar. Não chorar? Mas como dizer isso a uma mulher que perdera o seu filho, que estava indo sepultar possivelmente ao lado do seu marido? Como não chorar? E Jesus está dizendo para mim e para você, não chore. Não chore. E Jesus então toca no caixão. As pessoas que levavam pararam. Ali a multidão poderia muitas vezes zombar, e a multidão podia dizer, esse homem é louco, deixa-nos passar, mas aquela multidão também entendeu aquele momento. E aquela mulher também entendeu o momento, muitas vezes nós estamos entendendo os momentos. Deus quer falar conosco, Deus de repente quer o nosso silêncio, Jesus quer que de repente você creia, que você tome posicionamentos. E de repente Jesus, ele chama aquele menino. E a Bíblia fala que Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, levante-se. É o momento da gente se levantar. Nós estamos deitados diante de tantas circunstâncias. Estão fazendo o que querem conosco, amedrontando, jogos políticos, e nós estamos deitados, mortos, atônitos, muitas vezes em coma. Ouvimos tantas coisas, mas não ouvimos a própria voz do Deus poderoso. E Jesus disse para ele, levante-se. E a Bíblia fala que aquele menino, o jovem, sentou-se e começou a conversar. Por que conversar? Porque todos estavam atônitos, olhando aquilo em silêncio. E a voz que ecoava era a voz daquele que estava morto. Jesus quer operar um milagre na tua vida, na minha vida. Eu quero olhar para você e dizer que eu creio no Deus poderoso. Estou cansado de ver politicagem no dia a dia, no meio religioso, vendo pessoas se aproveitando das pessoas, se aproveitando da religião para os seus fins pessoais. Eu não vim falar de igreja, de politicagem, vim falar sim da igreja de Jesus. E dizer que Jesus te ama, que Jesus nos ama e que você urgentemente procure a casa de Deus. Procure um lugar que pregue um Jesus verdadeiro, um Jesus que realmente esteja levando você à morada eterna. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família. Até a próxima mensagem.